Você já se sentiu no buraco? Chegando ao ponto em que você tá tão fundo que fica até difícil das outras pessoas estenderem a mão pra você? Bom, eu já passei por isso. Fala rapaziada, muito prazer, meu nome é Yoshi e esse é o documentário de quinta e domingo que sempre eu tô fazendo por aqui e que eu vou iniciar daqui pra frente. Esse é basicamente um documentário onde que eu falo sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida e que eu gostaria que alguém aprendesse alguma coisa com isso ou até que eu repensasse algumas coisas que eu já fiz na minha vida para que eu não cometa os mesmos erros. Então, se alguém conseguir aprender alguma coisa com isso, show de bola, maravilha. Se não, vamos aproveitar esse conteúdo maravilhoso que ele pode ser simples, mas ele é muito profundo. E bom, hoje eu vou falar o dia em que eu percebi que ninguém ia me salvar. E eu acho que o melhor momento para representar isso seria entre uma transição entre o meu ensino médio e minha vida adulta. Que a gente pode se aprofundar em outros momentos sobre essa parte do ensino médio. Tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso. Se vocês gostarem, deixem nos comentários. Mas basicamente não foi um dos melhores. Depois de um tempo, eu decidi que por enquanto eu não ia fazer faculdade. Eu ia fazer um trabalho ou outro para não ficar tão parado. E... bom... digamos que eu acabei fazendo alguns trabalhos freelancers e alguns trabalhos como editor de vídeo. E cara, sabe aquelas histórias que editor de vídeo é pago com um salgado e um guaraná? Então, não é tão mentira isso não. Eu sou a prova viva que realmente isso não é tão difícil de acontecer. E foi nesse momento que eu tava meio que perdido, que eu comecei a sair desses trabalhos freelancers e eu queria um tempo pra mim. A maior recomendação que eu posso fazer pra alguém é pegue um tempo pra você mesmo, porque querendo ou não, só você vai entender suas dores, só você vai entender o que você realmente gosta, só você vai entender o que realmente tá sentindo naquele momento. Então, se eu tivesse alguma recomendação pra alguém, toma um tempo pra você. Independente se é pra descansar na cama, se é pra jogar bola, se é pra ler, se é pra estudar alguma coisa que você nunca pensou na vida, pega um tempo pra você. Não pensa muito à frente de tipo trabalho, faculdade, por causa que o tanto de gente que eu vejo pegando, sei lá, um trabalho, uma faculdade, ainda no exército, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem. É cada situação que eu vejo, cara, que eu fico, Jesus, como é que você vive? Mas é claro que nessa e outras que eu tive bons e maus momentos. Momentos em que eu poderia falar, bom, eu posso descansar agora, já que eu não preciso ficar acordando cedo pra ir pra aula. Mas ao mesmo tempo eu pensei, ok, eu tenho bastante tempo. Tempo pra quê? E foi nessa que eu acabei me aventurando em outros mares, como por exemplo, vender e-book, estudar sobre programação, estudar sobre arte digital. E eu acho que esse foi um dos momentos em que eu percebi que, experimentando coisas, entendendo sobre mim mesmo, eu entendi que ninguém ia me dar uma resposta. Eu estudei muita coisa, eu peguei certificado pra caramba, mas ninguém ia falar pra mim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pô, mas talvez você tem que fazer isso. Tipo, ninguém ia bater na minha porta como um entregador da verdade da minha vida e ia falar isso, cara. E isso foi um pouco decepcionante em certo momento, por causa que eu queria que alguém falasse, cara, faz isso, faz aquilo, e você consegue um sucesso nisso. Tipo, eu nunca fui uma pessoa que pensou muito em dinheiro em si, só em alguns momentos na minha vida, mas o principal era tipo, tá, eu vou conseguir bastante dinheiro com isso, mas eu vou ficar feliz mesmo? Só esse tipo de coisa que eu fiquei tipo, vale a pena? Vale a pena fazer coisas erradas pra conseguir dinheiro? Vale a pena isso? Vale a pena manchar o seu nome só pra conseguir, sei lá, 5 dígitos? Vale a pena? Algumas coisas aconteceram e quando se fica parado, nada gira. E isso se aplica socialmente e financeiramente. E aos poucos, dinheiro ia saindo, ia saindo, ia saindo. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer uma mudança nessa vida. Eu preciso fazer alguma coisa pra eu conseguir, sei lá, não ficar parado de novo. E aí, foi aí que eu tive um planejamento para conseguir um trabalho semanal, que eu ia ter um pagamento semanal e que eu deveria ir pelo menos 2 vezes para ficar ativo nele. Qualquer dia eu exploro mais sobre isso. Mas enfim, sobre esse trabalho semanal, basicamente envolvia eu ficar ativamente socialmente conversando com as pessoas. E isso no começo foi um baita problema. E foi nisso que eu precisei pegar
algumas semanas estudando algumas técnicas sociais para conseguir conversar sem nenhum problema. E aí chegou um momento em que eu falei, ok, eu preciso fazer uma mudança na minha vida. E foi nesse momento que eu peguei, eu acho que R$ 32, R$ 34, e eu investi nesse trabalho. Aí chegou um momento em que eu pensei, cara, ou eu perco tudo, ou eu tenho uma noite tranquila com dinheiro a mais. E no primeiro dia, nesse trabalho semanal, eu consegui um saldo positivo. Muito positivo para a primeira vez. E com o tempo, isso foi uma conquista muito boa. Eu consegui utilizar isso como uma energia positiva para mim. E nisso, eu segui tendo uma rotina parecida, produzindo com o que eu investia. E aí, eu comecei a ganhar dinheiro. Só que aí chegou um momento em que eu tinha um grande tesouro, mas o meu Titanic estava afundando. E eu não entendi o porquê. Aos poucos eu comecei a ir menos e eu comecei a ficar mais em casa, refletindo, pensando, entendendo o que estava acontecendo comigo. Até chegar algumas semanas, eu acho, um mês por aí, eu não vou me lembrar quando que foi, que eu percebi que eu não tinha paixão naquilo. O que eu estava fazendo me ajudava financeiramente, não vou negar. E me trazia novas lembranças, novos sentimentos, novas coisas que eu nunca sentiria antes. Mas eu não tinha paixão por aquilo. Não era o que eu queria fazer. Era mais como uma coisa que foi jogada pra mim, mas que eu não quis abraçar. Era só algo que eu estendia a mão, mas não abraçava com força. Eu não queria aquilo pra sempre. E foi aí que novamente eu me senti em um buraco. Em um buraco não tão fundo para que as pessoas me vissem e conversassem comigo, mas fundo o suficiente para eu me sentir estranho e me sentir de uma forma que até hoje eu não sei explicar. E de certa forma, para algumas pessoas foi meio difícil aceitar isso, por causa que algumas pessoas não entendiam minha dor. E isso foi algo que eu fui perceber ao longo do tempo, não só eu, não só hoje, que eu percebi que muita gente vai te apoiar. Muita gente pode falar mal de você, mas muita gente não vai entender o que você está sentindo. Não vai entender o quão doloroso foi aquilo. Não vai entender o quão machucado você está ou ficou. Mas uma coisa eu posso afirmar: a vida cobra. E se ela não cobra agora, ela cobra depois. E com juros. Por isso que eu decidi não parar com a calistenia. Mesmo eu não fazendo essa minha renda mensal, semanal, por aí, eu não queria parar. Não queria parar. Porque se eu parasse com uma coisa que realmente está me fazendo bem, que realmente é saudável, eu sinto que eu ia decair. Eu ia decair, não ia conseguir fazer as outras coisas e provavelmente eu não estaria nem de pé novamente da cama. Tanto é que aquela frase do Apollo de rock, There is no tomorrow, que é basicamente não há um amanhã, foi algo que nunca saiu da minha cabeça. Eu sou uma pessoa que estou aprendendo inglês, então sempre vai na minha cabeça There is no tomorrow, there is no tomorrow, there is no tomorrow. E foi nessa que depois de um mês, aproximadamente, uma coisa mudou minha vida. A treta do Brilhe. Eu sei, todo mundo tá cansado de ver essa treta, mas vai por mim. Faz sentido, vai fazer sentido. Teve um rapaz que começou a fazer um exposed envolvendo alguns editores que ele já trabalhou, que foi o Green, um dos pioneiros que decidiu fazer um exposed do Brilhe. E que nessa vinda de fazer exposed do Brilhe, o Green, ele acabou divulgando um curso e servidor do Xarope, que já era algo que eu já estava dando uma olhada, já tinha visto, só que eu nunca tinha dado um pé adiante. Mas eu decidi falar, ok, o que eu tenho a perder com isso? Tem alguns packs que eu vou ganhar nesse processo, tem algumas dicas que eu vou ver de edição, no pior dos casos, eu ainda vou ganhar alguma coisa nessa parada. E foi aí que algumas coisas mudaram. Muitas coisas, na verdade. Simplesmente, eu cheguei num lugar onde que só tinha editores praticamente, só tinha gente da edição, gente da arte, e chegou um momento em que eu falei, caramba, o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso? E aí, depois de um tempo, foram packs que foram aparecendo nesse servidor, foi um aprofundamento das aulas gratuitas, foram momentos engraçados em que o Xarope Green
Paul e outro rapaz que eu não vou me lembrar agora, que ficavam brincando durante as aulas. Nesse processo também eu fiz novos amigos pela internet, mesmo pelo Discord, e eu tava me divertindo. Eu posso falar com propriedade nisso porque eu estudei tanta coisa, eu tenho vários certificados, seja no presencial ou no online, e eu não tava me divertindo assim como antes. Eu tava feliz. E foi aí que mais uma bomba veio na minha vida, chamado Vitor Ramon, que basicamente é um cara que tá ganhando muito bem com as edições de vídeo e tá postando seus documentários aqui no YouTube. E antes que perguntem, sim, ele é uma das minhas inspirações para criar esse canal aqui. E foi nesse momento em que eu tive um estalo na minha vida, porque eu pensava que muitos editores não ganhavam bem. Ganhavam bem eram aqueles que já estavam consolidados no mercado há muito tempo, que estão 3, 5 anos no YouTube, no Twitter. E eu pensava, cara, eu não tenho tanto tempo assim, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem um portfólio direito. E aí que o Vitor Ramon foi como se fosse uma luz no fim do túnel, ou melhor dizendo, talvez ele tenha sido meu entregador. iFood! E foi nisso que eu tomei uma inspiração. Eu comecei a ver algumas formas de melhorar meu inglês, fora o Duolingo, que eu também pratico, e eu comecei a ter um foco. Basicamente agora eu tenho 3 metas para esse mês, ou para os próximos, não sei como é que vai ficar, que é basicamente ter 2 canais, e um deles é esse daqui, muito prazer, e o outro, ele ainda não vai sair essa semana, mas no próximo semana talvez ele continue. E o nicho vai ser completamente diferente, não vai ser documentário, vai ser algo tipo voltado para as notícias. Só dando um pequeno spoilerzinho. Ele vai ser mais voltado para um conteúdo como se fosse o do Locomotiva, do Laestro. Quem sabe, sabe. Relaxe, agache. Fora isso, eu queria muito cuidar do meu horário de sono. Afinal de contas, eu posso explorar isso em outros vídeos, mas basicamente meu horário de sono uns anos atrás não era dos melhores, não. E o terceiro e último, pelo menos para esse mês ou para os próximos meses, é comprar um novo PC. Eu quero fazer isso de uma forma para que as pessoas se inspirem de certa forma. Coloquem na cabeça que, mesmo que as coisas sejam difíceis, elas são possíveis. Mesmo que você esteja mal, você pode melhorar. Mesmo que, sei lá, o mundo inteiro tá praticamente contra você, você pode mudar a sua situação. E eu quero mostrar isso com esses documentários. Além disso, eu quero demonstrar com esses documentários que não é só pelo dinheiro. Eu não quero ser um robô frio que só tá nesse trabalho só pra ganhar dinheiro. É claro que o dinheiro tem sua importância, né, papai? Mas eu não quero ser só isso. Eu não quero ser só mais um. Eu quero criar uma comunidade. Eu quero criar algo diferente. Ou que pelo menos tenha o meu toque de originalidade. Por causa que se fosse só pensar em dinheiro, cara, eu seria contador. E antes que perguntem, sim, eu tenho certificado de contador de uma escola famosa. Assim, famosa entre umas aspinhas, mas famosa. E eu não sou, porque eu não gosto. Eu odeio contabilidade. Tudo bem que eu faço umas contas ou outra, mas não é ser contador. Quem já estudou sobre contabilidade sabe que não é só fazer uma conta de 1 mais 1. E teve uma coisa que eu aprendi nesse meu tempo, é que trabalho já é complicado. Agora quando você não gosta, aí é difícil. Mas quando você já ama aquilo que você gosta, já é outra coisa. Você não se sente tão cansado assim. E sinceramente eu queria falar muita coisa de verdade. Eu tenho tanta ideia na minha cabeça que eu queria soltar, mas eu acho melhor eu me resguardar e guardar para outros vídeos. Ou até algumas lives, quem sabe. Mas por enquanto eu vou manter um compromisso todas as quintas e domingos. E talvez mais um diazinho aqui, talvez. Mas por enquanto não vou colocar minha mão no fogo, tá? Mas quinta e domingos sempre terão um documentário meu. Por quê? Se o Vitor Ramon, ele foi como se fosse um entregador pra mim, talvez eu possa ser um entregador pra alguém. Alguém pra dar esperança, alguém pra sentir que é possível. E é por isso que eu criei esse canal. Pra mostrar que sim, é possível e que eu vou mostrar com provas a minha evolução. Enfim, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ativa esse botão do hype pra me ajudar demais, por causa que nessa caminhada vai ser algo muito difícil e ter você ao meu lado vai ser uma coisa fantástica e maravilhosa. Por quê?
Eu sou o Yoshi e a gente se vê neste mesmo local, nesse mesmo horário, neste mesmo cogumelo. Até mais.